Trago Verdades tem um oferecimento de Lumos, o seu caminho para o sucesso. Aplique agora para o semestre de outono 2021. Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já! Olá, seja muito bem-vindo! Começa a partir de agora pelo conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV, mais uma edição do Trago Verdade. O assunto da semana, como a gente pôde perceber, né, nos sites, nas revistas, em toda a mídia que cobre entretenimento, foi a festa da GK, da Jéssica Caiane, que é uma personalidade da internet. Essa festa aconteceu em Fortaleza, ela levou 3 dias, né? Ela começou no domingo e terminou na quarta-feira, foram 3 dias de festa e parece que esse evento todo aí custou algo em torno de 3 milhões de reais. Seria uma festa normal, seria uma festa, mais uma festa de aniversário, né? Porque parece que ela comemora essa data desde 2017, com essa festa aí dessa chamada farofa. Mas a gente precisa fazer uma reflexão em relação ao momento em que a gente está vivendo. Eu acho que o objetivo aqui do nosso programa, né, é sempre a gente poder debater, a gente falar com clareza, sem filtros, sobre as situações. E a gente ainda vive uma pandemia, a gente ainda vive uma crise sanitária e foi, na minha opinião, muito vergonhoso ver um monte de pessoas assim conhecidas, né? Pessoas famosas, ver vários artistas simplesmente quebrando muitas regras e dando mau exemplo em muitas situações. A gente sabe que em alguns lugares a máscara já não é mais obrigatório, o uso da máscara, enfim, tem um monte de coisas aí que cada estado está tentando se resolver da maneira como acha que tem que se resolver, né? Mas eu acho que no nosso geral, né, no nosso país de uma forma geral, a gente precisa ainda ter consciência. Ainda tem gente morrendo, graças a Deus o número é bem mais baixo do que no ano passado, né, do que, por exemplo, alguns meses atrás, porque a gente tem as campanhas de vacinação aí firmes e fortes, a gente tem o número de mortos caindo aos poucos, mas a gente ainda tem uma situação de pandemia. Então, na minha opinião, foi assim completamente desnecessário esse evento, nesse momento em que também a gente tem uma nova variante e que também, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente está vivendo uma epidemia da influenza, né, da gripe. Então, assim, é muito delicado nesse momento. Eu sei que a gente precisa comemorar, a gente está se reerguendo aos poucos, a gente está se refazendo aos poucos, mas isso é um trabalho de dia após dia. Não são em 3 dias que a gente tem que tentar viver todos os outros dias que a gente, entre aspas, não viveu em termos de festa, de badalação. E me incomodou muito ver o comportamento de muitas pessoas, uma sujeita aí que beijou não sei quantos, o outro que ficou com não sei quantos. Eu acho que a gente mostra o grau de futilidade das pessoas que você, do outro lado, de repente, venera, que você curte, que você segue nas redes sociais. É uma enxurrada de gente fútil. E eu acho que a gente precisa aprender a se policiar melhor, entendeu? A fazer uma seleção das pessoas, porque o mundo mudou, está mudando, e a gente também precisa mudar. E aí eu também fiquei pensando que eu até cheguei a comentar nas redes sociais. Uma festa que custou aí 3 milhões de reais, por exemplo, é óbvio que ela não pagou os 3 milhões de reais, né? A aniversariante, a Jéssica Caiane, porque tem patrocinadores, tem pessoas que investem ainda nesse tipo de manifestação, vamos dizer assim, né? Que eu acho que não traz benefício nenhum, nem para o Estado, porque depois é muito cômodo. Ah, mas eu sou uma artista nordestina, eu sou isso, aquilo, estou trazendo, levando o nome do meu estado, levando o nome da minha cidade. Peraí, não é bem assim, né? Mas esses 3 milhões da festa, que é a cifra que foi divulgada para a imprensa, ela não paga do bolso. Tem muita gente que ajuda, tem os patrocinadores, tem os investidores, o pessoal das marcas, né? Então, assim, a situação não é bem essa. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte: a gente passou aí um período de trevas, né? Onde o entretenimento sofreu bastante, ainda está sofrendo bastante, porque o retorno está sendo bem devagar. Por que não pegar esse dinheiro e investir naquelas pessoas que trabalham nos bastidores dos shows, nas equipes, né? Nas pessoas que trabalham com cultura e ajudar?
né? Por que não pegar esse dinheiro, de repente, e investir em outro tipo de manifestação, se não uma festa daquela? Não, mas tudo bem, a fulana tem que fazer o aniversário dela. Ok, eu sou super a favor do aniversário, da comemoração, da celebração da vida. Agora, esse circo que foi, porque na minha opinião foi um circo e um circo dos horrores, eu acho que eu não concordo. Eu acho que nesse momento não é a hora da gente fazer isso ainda, né? Então, assim, o homem, ele tem essa índole, né? Essa característica de achar assim, não, tá bem comigo, tá bem com o pessoal à minha volta, então tá bem com todo mundo. Não é assim. E a gente vê um monte de gente com máscara, sem máscara. Você acha que ali tinha alguém usando álcool gel? Mas nunca. Então, assim, a gente ainda tem um vírus circulando, a gente tem variantes circulando, a gente ainda tem problemas para resolver. Então, não dá para fingir que nada está acontecendo. A gente precisa, sim, celebrar a vida todos os dias, celebrar a minha vida, a sua vida, a vida de quem sobreviveu, né? De quem está sobrevivendo agora. Poderiam aí ter pego esse dinheiro e ajudado as pessoas. Por exemplo, no Nordeste, o carnaval ainda é aquela coisa, né? Vai ter, não vai ter, vão ter só as festas privadas e tudo. Por que não pega esse dinheiro e ajuda as pessoas que vão ficar sem emprego no carnaval, caso não tenha carnaval? E eu acho que o mesmo vale aqui para o Rio de Janeiro também, né? Que muito se discute sobre vai ter carnaval, não vai ter, né? O Réveillon agora saiu nessa semana a decisão de que vai ter apenas queima de fogos, onde já se viu isso. É óbvio que as pessoas vão querer ver a queima de fogos, é óbvio que as pessoas vão querer sair de casa para ver, para confraternizar, para comemorar. E aí o que acontece? Não vai ter o Réveillon, mas vai ter queima de fogos com reunião de gente, com aglomeração, porque vai ter aglomeração, é óbvio. Então acho que a gente precisa colocar ainda muito a cabeça no lugar, né? Então, assim, eu acho que esse hábito egoísta de a gente pensar, aqui em casa tá tudo bem, no meu prédio tá tudo bem, então tá todo mundo muito bem, vamos andar sem máscara, a pandemia acabou. Olha, a pandemia ainda não acabou, né? Mas aí eu vi pessoas assim comentando, mas Léo, você está sendo assim muito pessimista, a gente precisa viver, precisa, mas para poder viver a gente precisa estar vivo, e ainda é muito importante que a gente se cuide, é muito importante que a gente continue se preservando ao máximo. A gente viu aí nessa semana também, teve um grande prêmio de música, onde muita gente estava sem máscara, ainda que eles tivessem testados, vacinados, aquilo tudo, mas reparem que as grandes personalidades, aquelas que realmente estão se cuidando e principalmente estão dando exemplo, estavam de máscara. Então acho que esse é o momento, sim, da nossa conscientização, porque ainda não passou, mas a gente está rezando e está com pensamento positivo de que vai passar. Bom, é um desabafo, né? Mas é necessário a gente falar porque tem muita gente idolatrando as pessoas, tem muita gente que acha bonitinho, fulana que ficou com não sei quantos, o fulano que pegou não sei quantos, o outro que ficou bêbado, a outra que dormiu na grade porque estava fora de... Gente, é fútil, é patético, a gente não precisa desse tipo de entretenimento, tem tanta gente boa oferecendo conteúdo de qualidade, não é verdade? Olha, em falar em conteúdo de qualidade, hoje o Trago Verdades está assim sensacional. A gente separou aqui alguns destaques dessa edição que você confere agora. Dá só uma olhada no que vem por aí hoje no Trago Verdade. Polêmica com a animação da Porta dos Fundos falando de Jesus Cristo reacende discussão sobre limites de expressão. Na história, Jesus visita um prostíbulo e divide opiniões. Famosos causam climão nos bastidores de prêmio por causa de beijos e abraços. E veja também, ator faz voto de pobreza e doa fortuna para caridade. Ficou curioso para saber quem é? A gente conta no Famous News. E ainda, o Em Alta na Tela destaca as participações especiais da novela Um Lugar ao Sol, que são verdadeiros presentes para o telespectador. Tudo isso e muito mais você assiste aqui no Trago Verdades, que volta bem rapidinho, logo depois da vinheta. Não saia daí. Vamos abrir esse bloco falando sobre polêmica. E eu trouxe aqui um assunto que não é bem novidade para muitas pessoas, né? Para o grande público. Parece até que a gente está falando sobre algo que já aconteceu. Mas nessa semana, a Porta dos Fundos, a produtora Porta dos Fundos, lançou o teaser do especial de Natal deles. O especial de Natal deles é uma animação e se chama assim, Te Pego Lá Fora. É uma animação, gente, que traz novamente aí uma visão sobre a vida de Jesus Cristo, né?
que é uma característica dessa produtora da Porta dos Fundos, fazer paródias, fazer subversões das situações reais. E aí eles dessa vez trouxeram Jesus em forma de animação. E aí Jesus vive aventuras ao lado do seu primo Lázaro. Só que nessas aventuras, né, no meio dessas histórias todas aí das várias tramas que acontecem nesse especial, nesse desenho animado, tem uma parte que foi assunto que despertou a atenção dos críticos, que é o momento em que Jesus, né, dentro da animação, ele visita um prostíbulo. E aí, gente, o que acontece? Novamente veio aquela história, novamente renasceu aquela polêmica toda, aquela discussão toda, né, em relação à Porta dos Fundos, em relação à questão religiosa, em relação à questão do símbolo, né, que é Jesus Cristo para o cristianismo, e aí se subdividindo em várias religiões por todo o planeta. E aí essa história, né, dessa animação, que aliás tem redação final e criação do Fábio Porchat, ela traz, como eu disse, Jesus e Lázaro vivendo várias aventuras. Eles estão na fase adolescente e tem essa história aí da questão do prostíbulo, e que também Jesus, ele acaba tendo isso dentro lá da história, ele acaba tendo um outro tipo de comportamento, uma coisa assim mais bad boy, mais malvado, para deixar de lado as suas bondades e tentar ser inserido num grupo. E aí são discussões da atualidade, são discussões que são temas da atualidade, que aí o Fábio Porchat, junto com os outros criadores desse especial de Natal, eles colocaram dentro do mesmo pacote e fizeram esse especial Te Pego Lá Fora. Olha, a gente precisa lembrar que em 2020, a Justiça do Rio determinou que o especial A Primeira Tentação de Cristo, também produzido pela Porta dos Fundos, fosse retirado do ar. Na época, esse especial, ele insinuava que Jesus era homossexual. E aí a gente volta com aquela discussão toda, né? Eu acho assim, nada contra a liberdade de expressão, acho que as pessoas podem expressar suas artes, suas formas de cultura da maneira que melhor se encaixe, que melhor se adapte, mas eu acho que quando você pega uma figura que tem uma representatividade mundial como Jesus Cristo, ainda que a gente tenha os ateus, ainda que pessoas não acreditem, enfim, mas a gente tem uma maioria que acredita, e mesmo que não fosse maioria, a gente tem pessoas que acreditam, que levam fé, e aí você desconstrói um mito, você cria uma versão, né, que acaba humanizando uma figura que dentro do cristianismo é a figura mais importante, né, uma figura santa. Eu acho que não tem necessidade, principalmente nessa época de Natal. Então a gente teve em 2020 essa situação, agora em 2021 a gente tem de novo essa situação, né, de Porta dos Fundos, com polêmica, com reclamação, com crítica, e aí vem aquela história, nós podemos fazer o que quisermos porque somos livres. Nós somos livres, podemos fazer o que quisermos, mas a gente precisa pensar no outro, né, e até que ponto o que a gente faz vai afetar o outro, até que ponto o que a gente faz vai agredir ao outro, porque eu acho que da mesma forma que a gente vê, né, as religiões de origem africana, né, a gente vê aí as religiões menores do que a religião católica tentando brigar pelo seu espaço, a gente não pode ficar agredindo ninguém, porque aí a gente acaba dando margem para que outras religiões comecem a agredir outras religiões. Ah, você fala que o meu Jesus vai no prostíbulo, então por que eu não posso falar que o seu Oxalá é de mentira, ou que o seu Oxalá não existe, enfim. E aí começa uma guerra tão desnecessária para um momento em que a gente está tentando se reerguer, para o momento em que a gente precisa de união entre os povos, que a gente precisa de união entre todo mundo. Então, eu acho que humanizar, né? Acho que pode até fazer parte do roteiro. Se trata de uma animação, é uma ficção, obviamente, mas eu acho que você, vou até usar um termo assim bem chulo, esculachar uma personalidade, ou você esculachar uma figura tão importante, eu acho que é um pouquinho demais, mas é um tema para a gente refletir, eu acho que é um tema para a gente poder pensar sobre essa questão mesmo da religiosidade, porque ainda que a gente acredite, né, que Jesus teve a sua vida santa, ou que Jesus também teve a sua vida como homem na terra, como homem encarnado na terra, a gente não pode desmerecer o que as outras pessoas acreditam,
acreditam, né? Então, assim, eu acho que fazer isso, botar Jesus no prostíbulo, que já é uma característica mesmo da Porta dos Fundos, vender esse tipo de produto no final do ano, né? Já virou quase que uma regra, vender um produto com polêmica. Mas eu acho que a gente sempre precisa refletir para poder não agredir ao próximo, para poder manter a harmonia, né, entre as pessoas. A gente vê aí tantos países mundo afora que brigam no Oriente, que brigam por causa da religião e matam por causa da religião, né, e criam assim verdadeiros terrores entre os seus povos em nome da religião. E a gente vai levantar essa bandeira agora, num ano que a gente perdeu tanta gente, num ano em que a gente está sofrendo. Eu acho tão desnecessário. Como eu disse, eu acho o trabalho dos caras bem bacana, eu acho que eles podem fazer sim, né, uma versão humanizada de Jesus, mas tem que pegar leve. Eu acho que não é bem por aí. A gente, né, eu vejo até que tem um pouco assim de vontade, de repente, nessa animação, de criar alguma coisa como os Simpsons, por exemplo, algo que, né, que venda lá fora. Mas eu acho que tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Não dá pra gente brincar com figuras, né, tão emblemáticas como é o caso aí na representação de Jesus, né? Eu vi no cartaz, o cartaz de divulgação do especial de Natal, que está previsto para sair agora, em dezembro, né? Eu não tenho a data aqui, mas a previsão de estreia para o dia 15 de dezembro, agora, quarta-feira agora, né? Pois é, eu vi no cartaz de divulgação que tem, né, tem Jesus, tem Lázaro, e aí tem os outros personagens, aí tem 2 cachorros transando, sabe? Eu acho tão desnecessário isso, tão desnecessário. Não que não exista, não é ignorar, não é levantar bandeiras, militarismo, nada disso. Eu acho que é uma questão de consciência, né? Eu aqui não levanto bandeira, eu acho que eu desperto a consciência. Então, a gente despertar a consciência do que a gente está fazendo e o que a gente está fazendo, até que ponto machuca o outro, acho que essa é a grande diferença entre as situações. Então, já tem aí político querendo, né, entrar com recurso para poder tirar o programa do ar, né, o especial que ainda nem entrou, né, e começa essa polêmica e começa essa avalanche de negatividade, começa essa avalanche de gente vomitando asneira na internet, e aí quem é contra fala uma bobagem, quem é a favor às vezes não sabe defender o seu ponto de vista e pronto, cria-se o caos. E toda aquela beleza do Natal, né, toda aquela magia do Natal, que é um momento sim da gente estar junto, da gente refletir, ela acaba sendo um pouco desgastada. Então, acho que a gente não pode deixar se influenciar por isso. Como eu disse, é o trabalho dos artistas, cada um pode fazer o que quer, nós temos livre arbítrio, né? Mas como eu sempre digo, toda ação tem uma reação e toda reação tem uma consequência. Bom, diante disso tudo, né, a gente deixa aqui então registrado a nossa opinião. Você que quer mandar a sua opinião, manda aqui pra gente, escreve aí nos comentários, pode mandar e-mail pra gente, porque a gente sempre aqui lê e é muito importante a gente manter essa troca. Vamos agora pro nosso Fiquei Sabendo. Gente, o Fiquei Sabendo de hoje tem a ver com o Prêmio Multishow, mas eu não vou adiantar não. Roda a vinheta. Fiquei sabendo que teve climão nos bastidores do Prêmio Multishow, tudo porque a dupla Israel e Rodolfo, eles que foram os primeiros a subirem ao palco para poder receber o prêmio, né? Inclusive, eles haviam sido orientados anteriormente a não beijar e nem abraçar e nem cumprimentar de perto nenhuma das apresentadoras. Eles acabaram se esquecendo dessa regra e foram cumprimentar tanto a Tatá quanto a Isa. A Tata Werneck logo fez um gesto assim negativo, pedindo afastamento e disse que tinha pânico, né? Fez uma brincadeira em tom de piada. A Isa ficou sem graça, ficou sem jeito e quebrou o protocolo e acabou beijando e abraçando o Israel e o Rodolfo. Mas aí de casa a gente conseguiu ouvir um grito pedindo que eles se afastassem, né? O ponto eletrônico das duas nesse momento estourou porque a direção realmente reclamou e pediu para que elas não abraçassem ninguém. Em um dos intervalos, teve novamente essa informação para que os vencedores não abraçassem, não cumprimentassem de perto as apresentadoras, mas a Isa acabou também de novo quebrando esse protocolo e beijou alguns dos contemplados, alguns dos convidados, beijou e abraçou, né? Lembrando que todos os convidados ali estavam testados, estavam vacinados, também apresentaram carteira de vacinação, né? Então, assim, é muito importante nesse momento ainda, diante disso tudo, que a gente se mantenha seguro, que a gente se mantenha prevenido e seguindo os protocolos. E um dos protocolos é o distanciamento social.
Rebel Wilson declarou em uma entrevista que não recebeu apoio da sua equipe quando decidiu emagrecer. Aos 41 anos, ela começou o procedimento em 2020 e disse ainda que perdeu dinheiro depois que deixou de ser a garota gorda e engraçada de Hollywood. Durante a pandemia, Rebel eliminou 30 quilos e afirmou que o seu maior desafio foi mudar os hábitos alimentares e também praticar exercícios físicos com frequência. O ator John Goodman, que ganhou destaque ao interpretar o personagem Fred Flintstone no cinema, se tornou assunto nesta semana após exibir sua nova forma física, com 90 quilos a menos. Depois de alcançar a marca de mais de 180 quilos, John resolveu adotar um novo estilo de vida, mais saudável, com alimentação balanceada, sem bebidas alcoólicas e com muito exercício físico. De acordo com o relatório anual do Google, Adam Sandler ficou em primeiro lugar na categoria Roupas das Celebridades Mais Procuradas de 2021. Mesmo sem ostentar looks grifados nos eventos, o ator de 55 anos geralmente é destaque pelo seu estilo mais despojado e descompromissado. Os críticos de moda não gostaram muito do resultado desse relatório, mas enquanto eles batem cabeça e discutem na web, Adam continua desfilando seus modelitos confortáveis e inspiradores para o dia a dia. Lana Del Rey foi uma das homenageadas de um prêmio de música que aconteceu em Los Angeles. Para a ocasião, Lana, que recebeu o troféu como Artista da Década, usou um figurino que contrastou com o red carpet. Trata-se de um vestidinho justíssimo com estampa que lembrava um mármore verde e cheio de recortes. Por cima, a cantora escolheu uma jaqueta preta. Detalhe é que o vestido pode ser encontrado em uma das lojas mais populares dos Estados Unidos pelo preço de $18, pouco mais de R$100. O ator Michael Sheen, que fez parte do elenco da saga Crepúsculo, vendeu suas 2 propriedades para ajudar aos mais necessitados. Estima-se que o valor arrecadado com a venda dos imóveis nos Estados Unidos e no Reino Unido tenha chegado a $16 milhões, o equivalente a quase R$90 milhões. Michael investiu uma bolada em um torneio de futebol chamado Copa do Mundo dos Sem Teto, que acontece no país de Gales. Os telespectadores do programa apresentado por Nick Cannon ficaram assustados com um certo volume incomum durante um dos episódios da atração que foi ao ar na semana passada. O ex-marido de Mariah Carey estava usando uma calça justíssima que deixava ainda mais conturbada a situação. Na web, as imagens viralizaram e Nick acabou sendo rebatizado como Dick Cannon. Que situação, hein? É claro que eu não poderia deixar de falar sobre o Prêmio Multishow desse ano, essa edição de 2021. A gente teve, assim, um prêmio, na minha opinião, que foi bastante significativo, porque é a volta aí aos poucos do entretenimento, é a volta das premiações, é a volta dos artistas trazendo alegria pra gente que tá em casa, né? Pra gente que ainda está em casa. Então achei que foi muito importante. O ponto alto da noite, na minha opinião, eu acho que na opinião da maioria das pessoas, sem dúvidas foi a participação da apresentadora Xuxa Meneghel. A Xuxa chegou lá no prêmio, né, no esquenta do prêmio, ela desceu com a nave dela, a nave que a gente adora, a nave que faz parte da história da televisão e também da história de muitos de nós, né? Muitas pessoas que estão assistindo ao programa cresceram vendo e ouvindo Xuxa, então ela desce da nave, ela trouxe aí um figurino futurista, né? Uma mistura meio de Xuxa Park com alienígena, e teve esse arranjo da cabeça dela, esse arranjo do figurino. Para quem não lembra, a gente fez uma pesquisa aqui na produção, é uma armação do figurino que ela usou no filme A Princesa Xuxa e os Trapalhões, de 1989. Essa armação aí de ferro, né? De metal, que tem, parece até uma abóbora, né? Mas é uma coisa lá do filme que também tinha uma pegada futurista lá A Princesa Xuxa e os Trapalhões. E assim, gente, apesar de mexer com a gente vê a Xuxa descendo na nave, a gente vê a Xuxa de bota e tudo, eu acho que não foi tão empolgante quanto a gente esperava, né? Porque eu imaginei que fossem recriar alguma coisa do show da Xuxa mais a fundo. Teve Paquita, ok, teve, né? Paquitas modernas, mas eu achei
que fossem explorar um pouco mais dessa coisa do show da Xuxa mesmo, essa coisa da essência, da raiz. Achei que foi muito rápido, foi uma coisa assim muito, muito breve. Eu achei que poderia ter demorado um pouquinho mais, né? Eu não sei se é porque a gente fica tão saudosista e com tanta saudade, mas eu achei que poderia ter demorado um pouquinho mais essa participação aí da Xuxa, principalmente na abertura. Depois a Xuxa fez outras entradas, né, na premiação, ela apresentou um prêmio também e fez também um encerramento. Agora, esse encerramento, gente, né? Eu lembro que o assunto que corria, os boatos que corriam, é que a Tata Werneck, ela ia embora do programa na nave da Xuxa. E aí a gente ficou assistindo, eu fiquei assistindo até o final, né? A produção também, todo mundo, a gente ficou assistindo para esperar esse momento da Tata Werneck entrando na nave da Xuxa. Mas isso não aconteceu. A Tata, ela estava ali fantasiada de baixinha, né? De baixinha do show da Xuxa, com chuquinha na cabeça e tudo, mas não teve Tata Werneck entrando na nave. O que teve depois, né? E aí foi uma coisa mais dos bastidores, foi a Xuxa entrando na nave com a Sasha. Ela convidou a Sasha para entrar na nave, mas isso não passou na premiação, no canal Multishow, não passou ao vivo. Talvez, eu acho que tenha passado no YouTube, porque eles estavam com transmissão paralela. Aliás, uma transmissão chatérrima, um monte de gente falando, uma confusão, dando umas opiniões nada a ver. Achei totalmente desprezível, mas vi um pedacinho e parei, porque não estava descendo. Preferi mesmo assistir a Tata Werneck e a Isa. Aliás, destaque também para a Isa, viu? Se saiu muito bem como apresentadora, e a Tata Werneck, claro, deu aquele show, né? A Tata Werneck, eu acho que ela é embaixadora do canal, só pode, porque ela está alcançando assim um nível de prestígio, um nível de confiança da direção do canal. E a Tata, ela fala o que ela quer ali na apresentação, ela falou o que ela queria realmente, mandou os seus recados para as pessoas certas. Então, eu acho que mesmo ela lendo ali um teleprompter, a maior parte, porque a apresentação do prêmio foi muito roteirizada, eu acho que ficou pouco folgado para os apresentadores, era uma coisa bem corrida, e eu acho até que é por causa do número de categorias, talvez, mas a Tata Werneck, ela conseguiu fazer alguns improvisos e arrancou muitas risadas da gente. Então, a gente sente assim que a Tata Werneck, ela é a cara do Multishow e ela é o nome da vez, não só na questão de apresentação, mas também na questão de humor, né? A gente que anda tão carente de humor, tem a Tata Werneck aí trazendo alegria pra gente de um jeito espontâneo, de um jeito que a gente entende, né? E aí eu não tô falando da dicção dela, eu tô falando da mensagem que ela passa, a gente entende de imediato, e isso é muito importante. Mas voltando a falar aqui sobre a premiação, até porque eu reservei um espaço bom pra gente comentar aqui sobre a premiação, eu senti falta, gente, de nomes badalados da música, né? Porque a premiação era uma premiação de música, mas a gente viu, assim, um grupo muito seleto de artistas e que se repetiam, inclusive, nas indicações, né? Mas eu senti falta, realmente, de artistas, eu senti falta de artistas veteranos da música, eu senti falta de MPB ali, não vi MPB, não consegui identificar MPB. Teve um momento Cássia Eller, que foi uma homenagem ok, mas entre os indicados, né, teve uma Marisa Monte também, muito perdida numa indicação ali, com a música nova dela, mas eu senti falta de shows, de apresentações. Teve muita bunda de fora, teve muita gente rebolando, né, muita gente sentando, quicando, que são os novos verbos da música, né, da atualidade, mas a gente sentiu falta do pessoal da vanguarda. A gente sentiu falta, já que é um prêmio de música, a gente sentiu falta de outras gerações de música. E eu acho que isso aí ficou um buraco muito grande. Ficou uma coisa assim muito comercial. E ficou muito nítido isso. Essa questão da música ser comercial. E tinha gente ali que eu nunca nem tinha ouvido falar. Duplas, grupos, pessoas, artistas que eu nunca nem ouvi falar na minha vida. Gente que surge da internet, obviamente, a gente sabe. Mas eu senti falta realmente dos veteranos. Eu senti falta de gente que fez parte da história, que continua fazendo parte da história da música, já que é um prêmio de música, não é verdade? Seguindo aqui, uma das atrações mais aguardadas da noite era da ex-BBB e vencedora do BBB 21, a Juliette. E aí ela fez um número, né? Um número até que muito bonito, foi playback. Ela não cantou ao vivo, a gente percebeu de casa que não era ao vivo, foi playback, mas... E tava com um figurino muito bonito também, né?
Mas não agradou a gente. A Juliette estava super insegura, ela estava super nervosa. Depois ela mesma confessou que estava nervosa, que ela estava ali tensa, né? A primeira apresentação dela num palco daquele para várias pessoas. E ainda com músicos, enfim, é uma produção diferenciada. E a gente percebeu que ela ficou bem nervosa, ficou ali bem... foi um número morno, né? Ela ficou ali bem presa, bem travada. Mas eu acho que tudo é uma questão de tempo também, né, gente? Vamos combinar que a Juliette ainda não teve tempo e nem oportunidade para se preparar para apresentações desse tipo. Então a gente aqui fala, a gente morde a assopra, a gente fala, mas a gente também justifica, claro, porque ela não nasceu assim, artista, não nasceu diretamente no palco. Ela está aprendendo aos poucos muitas coisas. Então a gente precisa dar um descontinho aí para ela. E claro, também foi muito emocionante a homenagem feita para Marília Mendonça, né, que ganhou como melhor cantora. Lembrando que as indicadas dessa categoria, elas deram o prêmio, elas combinaram e deram o prêmio para Marília Mendonça. E aí tinha Isa, tinha Luísa Sonza, tinha Ivete e Anitta. E elas combinaram e deram um prêmio para Marília Mendonça. Foi muito bacana, foi emocionante, foi bonito, né? Eu achei que foi muito legal, mas também esperava um pouco mais, né, em termos de homenagem, até porque, além de ter sido uma perda muito grande para a música brasileira, né, para o sertanejo, o Brasil perdeu uma artista, né? Uma artista que se comunicava com uma massa. Então, assim, eu acho que poderia ter rolado uma homenagem um pouco mais bem produzida. Achei que ficou uma coisa um pouco corrida. E também gostei da homenagem para o Paulo Gustavo, que foi feita ali pela Tata Werneck. Depois o Thales, o marido dele, também continuou a homenagem. Teve o Marcos Magela, que mandou um vídeo lá de Nova York. Teve a Catarina Abdala e a Cacau Protásio também, do Vai Que Cola, e a Samantha Schmutz, e que elas leram textos prontos também, mas que, enfim, a gente conseguiu sentir a emoção. Foi uma homenagem muito bonita e muito merecida, até porque o Paulo, ele fez parte da premiação, ele começou como repórter e depois ele se tornou apresentador. Então foi um momento muito bonito, mas como eu disse, eu senti falta, falando no modo geral, eu senti falta de artistas. A Anitta, que era figurinha carimbada também, super badalada na premiação, não apareceu, porque está fora do Brasil, né, fazendo outros trabalhos. Mas a gente sentiu falta de muita gente, até mesmo da própria Ludmilla, que estava indicada em algumas categorias, não foi indicada como melhor cantora, e aí teve até um atrito dela com o canal, mas ali na plateia senti muita falta. E uma coisa que eu percebi também, que eu acho que ficou muito feio, é que os convidados famosos, eles foram indo embora à medida que a premiação estava correndo. Então, assim, de um pouquinho da metade para o final, a plateia já estava completamente vazia. Não tinha gente para colocar ali. E a gente pôde perceber as cadeiras ali vazias. Eu acho que isso tudo ficou bem esquisito. Mas, claro, a gente precisa parabenizar até pelo esforço dos profissionais, pelo esforço dos artistas. E aí, quando eu falo artistas, não só aqueles que estavam no palco, mas aqueles também que trabalham nos bastidores, os maquiadores, os cabeleireiros, contra-regras, câmeras, iluminadores, enfim, todo esse pessoal, porque, como eu falo, a gente está reaprendendo a viver, né? A gente está voltando com novas instruções. Então, esse momento é muito importante. E aí, parabéns também ao Multishow por ter feito essa premiação, trazido um pouco de entretenimento para a gente de casa, para o público, mas espero que tenham tomado nota, porque para o ano que vem, muita coisa ainda precisa melhorar. Um Lugar ao Sol conquistou o gosto popular e os números têm confirmado o interesse do público na história. Hoje, no Em Alta na Tela, a gente destaca o trabalho de 3 atores que gravaram participações especiais na trama e que a gente aplaude de pé. Primeiro, a Débora Duarte, que estava afastada das produções desde 2015. Ela interpretou a personagem Eva, mãe de Rebeca, vivida por Andréa Beltrão. Eva era uma mulher idosa que convivia com o mal de Alzheimer em uma clínica de repouso. Foi uma belíssima e emocionante interpretação da Débora. Em segundo, a atriz Regina Braga, que também andava afastada da telinha e retornou com a personagem Ana Virgínia, uma psicanalista renomada que atende Rebeca, auxiliando principalmente nas questões e conflitos causados pela sua idade. Uma participação cheia de sensibilidade e muito talento.
E por fim, temos o ator Danton Mello, que faz o personagem Mateus. Ele é carregado de drama e muito apaixonado por Lara, Andréa Horta, que, por sua vez, vive às sombras de um romance do passado. O destaque vai para as cenas em que Mateus luta pelo amor de Lara, mesmo sabendo que ela não está entregue 100% no relacionamento. Faltam poucos dias para o Natal e você aí do outro lado, assim como eu, não vai deixar os detalhes da ceia para serem resolvidos de última hora, não é verdade? Então a minha dica de hoje é a seguinte: quando o assunto é sobremesa, eu indico Tudo Vira Doce. Tudo Vira Doce é uma confeitaria especializada em realizar os seus sonhos. Neste mês de dezembro, eles estão com promoções especialíssimas de Natal e olha, gente, um menu que foi totalmente criado pela confeiteira Fátima Ferreira, totalmente elaborado com o maior carinho para você aí do outro lado não se preocupar com a sobremesa. Eles têm as tradicionais rabanadas, tem bolos recheados, rocamboles e muitas outras delícias. Para você ficar por dentro de todo esse cardápio, de todo esse menu e também das promoções, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela e venha comigo para esse universo de delícias. Lembrando, gente, que as encomendas, elas estão sendo aceitas, né? Estão sendo feitas até o dia 20 de dezembro. Então, olha, não perca tempo, não deixe para a última hora. Entra lá no Tudo Vira Doce e confira as promoções e confira todas as delícias que a Fátima está preparando para esse Natal. Tudo Vira Doce, transformando seus momentos felizes em doces. Seguindo aqui com Trago Verdades, que hoje está cheio de polêmicas, a gente fala agora sobre a saída da Anne Lotterman da TV Globo. Exatamente, a garota do tempo do Jornal Nacional pediu demissão da emissora. Ela fez esse pedido pessoalmente para o editor-chefe, né, para o William Bonner, pediu para sair porque ela agora vai fazer parte do programa do Faustão na Band. Exatamente. Anne Lotterman vai ser co-apresentadora do programa do Faustão. Vai ajudar o Faustão. Imagina só que o Faustão vai ter 1 hora por dia, ou 1 hora ou 2 horas, não sei, de programa. E aí, gente, precisa de uma beleza feminina, precisa de uma mulher, né, no palco, e o Fausto gosta disso, de dividir a apresentação, e a escolhida foi a Anne Lotterman. E aí ela sai da Globo, né, lembrando que ela teve aí uma carreira de mais de uma década de trabalho. Ela começou na Globo News, aí depois foi para o jornalismo local daqui do Rio de Janeiro, fez muita matéria na rua e depois foi crescendo, foi apresentando o Tempo também no RJTV, que é o jornal de praça aqui do Rio de Janeiro, e aí foi crescendo, foi pro Jornal Nacional, né? E aí, claro, a gente percebeu que ela tem, assim, um jogo de cintura, uma forma de se comunicar com o público muito bacana. E, claro, a Band e o Fausto Silva já pegaram, já olharam ali, viram um possível talento e já pegaram a Anne Lotterman para poder trabalhar com eles. E vai ser muito legal, porque o programa do Fausto, ele estreia agora em janeiro, né? Faltam alguns dias apenas. Acho que já está até na contagem regressiva para a estreia. E a gente já fica ansioso para poder ver a Anne Lotterman dividindo o palco com o Fausto Silva no programa dele, que vai estrear agora em janeiro na Band. Anne, boa sorte para você, tudo de bom. E que seja, assim, um momento muito próspero na sua carreira. E que eu acho que vai ser, viu? Acho que daí para frente muita coisa vai mudar. Consegui maratonar em apenas um dia a segunda parte da 5ª e última temporada de La Casa de Papel. Sem spoilers, eu posso dizer que a série conseguiu cumprir o seu ciclo e ganhou um grande finale digno dos personagens que sobreviveram ao assalto do Banco da Espanha. Durante os 5 episódios, todos ganham os seus merecidos desfechos. Destaque para a essência da família, da união que surge novamente entre o bando comandado pelo professor. Aliás, o público fica sabendo a real motivação dele em orquestrar todo esse movimento. Infelizmente, ficaremos órfãos dos nossos quase malvados favoritos. Mas apesar da saudade e das lembranças emocionantes das 5 temporadas, La Casa de Papel termina no seu melhor momento e se consagra como a primeira série de língua não americana a conquistar todo o planeta. E a Netflix da Coreia do Sul confirmou que o país terá sua própria versão de La Casa de Papel. O elenco já foi definido e apresentado ao público. A adaptação manterá algumas características do roteiro original, assim como os apelidos dos assaltantes. Outros novos elementos serão colocados na história. Sem data para o lançamento, o que sabemos até agora é que a primeira temporada terá
12 episódios. E sim, o bando irá usar uma máscara que dessa vez não será do Salvador Dalí. Solidariedade de Verdade, esse espaço aqui do nosso programa, onde a gente fala sobre as pessoas, sobre as instituições que estão fazendo muita diferença na vida de outras pessoas. Hoje eu trouxe aqui o projeto chamado Caminho do Afeto. Esse projeto, ele é desenvolvido lá em Florianópolis, em Santa Catarina, e ele foi criado em 2018. O lema deles é o seguinte: dignificar a vida humana através de gestos de solidariedade, amor e afetividade. Isso é muito importante, né? O pessoal lá do Caminho do Afeto, eles possuem várias ações sociais, dentro da agenda deles. E aí eles estão organizando a ceia de Natal. Tem outros eventos antes, mas o evento mais importante, vamos dizer assim, desse mês de dezembro é a ceia de Natal, que acontece no dia 22. E aí, gente, qualquer item que você puder doar para eles é sempre muito bem-vindo. Como eu disse, como eles têm várias ações, então tudo que você puder doar, desde alimentos para que eles façam as quentinhas, as quentinhas também, as embalagens para eles poderem distribuir as comidas. E aí vocês podem doar também roupas e calçados que estejam em bom estado de uso, até porque a gente não vai dar para o outro aquilo que a gente não usaria, se tiver rasgado assim, nem manda. O pessoal gosta realmente de coisa que dê para usar, de coisa que ainda seja útil para outra pessoa. E aí também eles precisam de produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, enfim, tem um monte de coisa. E para você poder saber mais informações do projeto Caminho do Afeto, vocês podem entrar lá no Instagram deles, no perfil que é @Caminho do Afeto, ou então através do telefone 48, que é o código 8804-5418. 8804-5418. Solidariedade de verdade. Essa corrente não pode parar. Você não pode ir embora sem antes saber que Geise Arruda evita transar com famosos e dispara: povo ruim de cama. De biquíni, Bruna Marquezine curte dia de sol no Rio. ViTube revela ter ficado com 46 pessoas em 3 dias. Ex-BBB Darley Ferreira recebe proposta de R$10 mil por um beijo. E o também ex-BBB Adson Neri vai substituir prótese capilar por transplante na Turquia. Então tá, né? Mas vamos falar de coisa boa aqui, que o programa já tá na reta final. Se eu disser para vocês o nome de Jorge Omar Iglesias, você não vai saber de quem eu tô falando, né? Mas se eu falar Isabelita dos Patins, o país inteiro sabe de quem eu tô falando. O Jorge é meu grande amigo e, consequentemente, a Isabelita é minha grande amiga. E eu fiquei muito feliz que nessa semana, tanto o Jorge quanto a Isabelita, tanto o criador quanto a criatura, eles receberam lá na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro o título de cidadão carioca. Teve uma cerimônia, que foi uma cerimônia reservada aos amigos, aos fãs, até porque a gente ainda tá na pandemia, foi algo assim bem restrito, mas aí nessa cerimônia o Jorge, travestido de Isabelita, que é um grande ícone daqui do nosso Rio de Janeiro e do Brasil também, recebeu esse título. E, claro, num ano em que ele completa 50 anos da criação da personagem Isabelita dos Patins. E eu acho assim, gente, receber um título é muito bom, porque mostra ali o reconhecimento do trabalho, mostra o quanto as pessoas ainda lembram, do artista enquanto o artista está vivo. Mas eu ficaria muito, mas muito feliz que o governo do Rio de Janeiro, o governo municipal ou o governo estadual, contratassem a Isabelita como personalidade fixa do Carnaval do Rio de Janeiro. Porque um quadro na parede com um diploma, com uma moção, com reconhecimento é muito bonito, mas o dinheiro no bolso também é muito importante. E o Jorge, que é a Isabelita, ele não nega trabalho, ele sempre está disposto a trabalhar, e montar a Isabelita não é uma coisa fácil, leva horas, tem o gasto de material. E aí eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, o carnaval, muito se fala de carnaval, mas não se fala de Isabelita. E a Isabelita dos Patins é uma figura nossa. Ele nasceu na Argentina, o Jorge, mas a gente abraçou o Jorge, a gente abraçou a Isabelita e faz parte da nossa história, da nossa cultura e da nossa família. Então, assim, fica aqui mais uma vez registrada a minha observação
porque é necessário, né, que essa figura tão caricata e ao mesmo tempo tão emblemática faça parte da corte do Carnaval do Rio de Janeiro. A gente tem Rei Momo, a gente tem rainha, princesa, são 300 princesas, princesa disso. Vamos botar Rei Momo, rainha, princesa e Isabelita. Por que não? Porque todo reino precisa de um bobo da corte e a Isabelita é a alegria. A Isabelita é a felicidade. Ela irradia energia positiva na corte do nosso carnaval. Então, mais uma vez, fica aqui a observação para as autoridades que façam que olhem com carinho, né, para esse personagem que é tão querido e que a gente gosta tanto. Jorge, um grande abraço para você. Isabelita, um beijo enorme e parabéns por esse título de cidadão carioca. Você é nosso. Gente, uma última notícia aqui, antes da gente encerrar o Trago Verdade dessa semana, que é a seguinte: depois de 41 anos dirigindo grandes produtos da TV Globo, né, da teledramaturgia da TV Globo, o diretor Rogério Gomes, mais conhecido como Papinha, pediu demissão da emissora. Essa notícia caiu aí no final da semana como uma bomba. Ninguém esperava que essa notícia fosse chegar agora, principalmente porque o Rogério Gomes, né, o Papinha, ele ainda está dirigindo, ainda está trabalhando na novela Pantanal, que está sendo regravada, né, está gravada o remake, eles estão gravando o remake, e aí ele já disse que ele vai continuar na novela, ele vai cumprir a agenda dele de trabalhos, né, as obrigações dele. Mas segundo a Rádio Corredor já informa, ele teve uma briga aí com o diretor Ricardo Waddington. Esse Ricardo Waddington, que é um cara também muito talentoso, muito inteligente, ele agora é o diretor de entretenimento da Globo. E aí parece que eles tiveram um atrito, tiveram uma briga, e também o Papinha já estaria com as malas prontas, né, e passaporte carimbado para trabalhar na plataforma por streaming HBO. Olha só, gente, quanta informação, né? Eu acho que essa história ainda vai render, viu? Porque o Papinha, ele está dirigindo Pantanal, o remake de Pantanal, ele vai terminar a novela, vai cumprir com as obrigações dele, mas terminar as gravações, ele pega as coisinhas dele, ó, segue para HBO. É isso aí, o que eu já tenho alertado aqui há algum tempo, viu? As plataformas de streaming estão investindo muito na teledramaturgia, muito nas produções de séries, de filmes, e a TV aberta precisa abrir os olhos de emergência, assim, precisa abrir os olhos para ontem, porque a coisa tá apertando, a coisa tá afunilando aí, viu? Olha, gente, o Trago Verdades termina por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente. Lembrando sempre que a gente faz esse programa para você que tá aí do outro lado, que é o nosso melhor parceiro e, claro, a nossa melhor audiência. Na semana que vem eu volto com muito mais verdade. Até lá, a gente se vê.